Se você está com pouco lucro, você está no vermelho, você quer recuperar o caixa, você quer voltar ao lucro. Se eu te falar que isso pode ser feito em até 90 dias, é aqui. Nós vamos comentar sobre isso hoje, tá? Uma satisfação receber você, certo? E poder te mostrar como é que você pode virar a chave. É o seguinte, fala, como é que você pode dar uma nova, um novo destino para o seu empreendimento. Eu te falo isso porque, como eu fiquei, olha só, eu fiquei 20 anos com quatro empresas eu fiquei uns 20 anos, mas teve empresa que eu saí, porque começou a ficar no vermelho, e no momento também, que me entenda da seguinte forma, tem hora que o empreendimento, ele deixa a desejar. Então, eu fiquei com quatro empresas e com lucro, e tem uma que entrou no vermelho, 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 e na verdade ela foi extinta. Ela foi extinta, certo? Então, eu tenho essa experiência de 2013 até a época da pandemia, eu fiquei fazendo consultoria para o Sebrae em gestão econômica e financeira. Novamente, estava lá eu. Eu até costumo dizer que tinha até mais ou menos uma sequência que eu guardei. Eu abria, aqui eu estou no escritório na minha casa, mas eu estava no meu escritório, aonde eu falava assim, oi, tudo bom? Ou, oi, como é que eu posso te ajudar? Meu nome é Levi. Aí então a pessoa começava, Levi, dinheiro sumiu. Aí eu falava então, não, então tá bom, então vamos ver se a gente acha isso aí, tá? Então vamos atrás do dinheiro. E assim a gente fazia, certo? Fazia um procedimento aonde a gente mostrava um caminho para essa pessoa, certo? E durante esse tempo todo também, teve aquelas pessoas que eu acompanhei, que eram colegas de profissão, ou seja, empresários também. Então, eu tinha as minhas empresas e eles tinham as empresas deles. E, eventualmente, a gente que conversa de empresário para empresário, aí tem aquelas conversas que eu fico lembrando assim, parece que fulano está com dificuldade, descontrolou, ixi, o pessoal não quer vender para ele não, está sem crédito, entendeu? Então, e em alguns momentos eu pude acompanhar o passo a passo aonde, infelizmente, a empresa ela faliu, certo? Bem, todo isso eu fui guardando essas experiências, lembrando que durante esse tempo, além de guardar as experiências, eu também estava ministrando, melhor dizendo, eu estava estudando. Foi assim que eu fiz mestrado em economia, doutorado em agronegócio, certo? Mas eu te falo o seguinte, eu acho que eu aprendi muito mais foi com a prática nas minhas empresas, certo? Essas sim, essas me valeram muito. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou conversar hoje, nós vamos conversar sobre isso, tá? E eu espero passar para vocês algumas informações que eu acho que vai ser importante se você está passando uma dificuldade, ou se não está sobrando muito dinheiro, se está empatando, ou se, na verdade, hoje o que tem de dívida já está incomodando, está no vermelho, tá? Esse assunto vai ser o assunto nosso de hoje, certo? Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, eu deveria até começar contando a minha própria experiência em relação a isso. Imagina só, se eu fiquei 20 anos em quatro empresas, você vai falar assim, Levi, mas você nunca teve problema? Ai, ai. Isso é o que não faltou. Isso é o que não faltou. Só que até antes de entrar nisso, nesse aspecto, deixa eu te falar o que é problema, certo? Porque a gente pega e coloca problema para as pessoas e parece que todas as pessoas reagem de uma mesma forma em relação a um problema. E eu te falo que não é. Não é. As pessoas não reagem da mesma forma a um problema. E tem uma forma muito simples de eu te mostrar isso. Imagina que se você tem aquelas pesquisas que a gente faz, aquelas pesquisas aqui nas minhas redes sociais, lá no link da bio, por exemplo, normalmente, certo? Eu costumo colocar uma caixinha de pergunta, né, um questionário, né, que você vai lá e preenche, né? E eu sei que normalmente as pessoas que me seguem, é claro que tem uma curva bastante ampla, mas existe uma concentração
por volta aí de 5 anos. Bem, se você tem 5 anos de empreendimento, então eu diria que para quem vai empreender, provavelmente por volta de 35 anos, então você está ainda, vamos dizer assim, você está no ensino, vamos chamar de ensino fundamental, tá? Apesar que nas empresas é assim. Você passou a ser empresário, para todo efeito, o título que você tem de ser empreendedor é exatamente igual ao título que alguém tem de empreendedor com 25, 30 anos. E parece que, pelo menos pelo nome, vocês são iguais. Porque não tem um alamar, não tem uma segmentação que diz, olha, isso aqui, embora o nome seja igual, esse aqui é diferente, certo? Na faculdade, nas escolas, a gente tem graduação, pós-graduação, que mostra titulação. Para empreendedor não existe esse critério, certo? Eu passei a ser empreendedor, então, para todo efeito, eu já é como, entre aspas, é como se eu já passasse a ser igual. Então, vamos lá, olha só. Imagina que tem alguém que já empreende há um certo tempo, certo? E vamos apresentar para essa pessoa um problema que eu vou chamar de nível 4. Vou falar que tem 4 problemas. E problemas, isso é uma forma de pensar minha. Problemas, eles são todos, problemas são problemas. Então, na minha cabeça, problema tem nível 4. Então, o outro problema para outra pessoa também é o quê? Também tem nível 4. Agora, o nível de percepção, que aí já vai ver o lado do empreendedor, como é que o empreendedor percebe aquele problema? Então, olha só, aquele empreendedor, se ele tem 20 anos, por exemplo, ele pode perceber aquele problema, a percepção dele, a maturidade, a mentalidade dele, eu vou chutar que ele está com mentalidade 8. E está lá aquela pessoa que é tipo esses que me seguem, que são mais tipo assim, estão começando agora, né, estão se ajustando ainda. Eu costumo até dizer, está colocando o carro na pista. Para ele, aquele problema 4, certo? A percepção dele, que tem uma mentalidade de nível 2, porque está começando, entendeu? A mentalidade de dono de negócio cresce. 2. Então, para ele, a percepção dele, nossa, esse problema é muito grande. Olha só, ele que é 2 olhando para o 4, ele fala, é muito grande. O empreendedor que é 8 olha para o 4 e ele pega e ele nem lembra daquele problema. Aliás, ele nem comenta sobre aquilo, porque ele já teve, ao longo da carreira dele, tantas coisas que aconteceram, que aquilo para ele, numa esteira de preocupações, ela né, parece tão atrás que ele nem está lembrando daquilo. Por quê? Porque para ele que tem uma mentalidade 8, 4 é muito pouco, entendeu? 4 é muito pouco. Então, uma das coisas que a gente tem que analisar é justamente isso, é que a percepção dos problemas, ela é diferente para pessoas que têm mais tempo de negócio. É como também se dissesse o seguinte, as pessoas elas quebram mais, você já sabe disso. É no início, quando monta negócio, ou lá na frente, quando os negócios já têm mais tempo de vida. Você pode até dizer não, qualquer época, certo? Tudo bem, dependendo do que acontecer, negócio é risco, tem motivos de força maior. Mas a regra, não a exceção, a regra é que quanto mais tempo de mercado você tem, a sua mentalidade cresce e mais forte você é. Então, não se estranhe se você perceber que tudo é muito grande para você, mas na verdade o que está mostrando é o qual ainda você é pequeno, o que você tem que crescer. Na hora que você vê um problema, então você já não vai ver aquele problema daquele tamanho, certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Mas então vamos aproveitar e jogar isso agora dentro daquilo que eu estava falando, tá? Eu acompanhei muitas pessoas e durante todo esse período eu vi muitas pessoas passarem por problemas, certo? E elas estavam, acho que na verdade, elas não tinham muito tempo de negócio. A bem da verdade, nem eu tinha. E eu fui observando aquilo. Eu fui observando e tentando entender. Agora eu vou te contar então o que aconteceu comigo, certo? Quando eu ainda não estava com essa. Eu tinha pouco tempo rodado em termos de empreendedor. Eu vou contar para você o caso da escola. A gente tinha uma escola, a escola estava indo muito bem, cheia de alunos, um ticket médio muito bom, certo? E essa escola não tinha muitos anos que tinha sido aberta. A gente abriu a escola, mas como eram todos professores muito qualificados, muito conhecidos, então ela rapidamente ela encheu, certo? Pois bem, e a gente improvisadamente, apesar que era confortável, mas era em cima de um prédio. E lá não tinha muita. O recreio, por exemplo, para ficar tudo no corredor, era muito desconfortável. Era muito desconfortável. Por conta disso, estava indo bem. Aí apareceu uma oportunidade de fazer uma escola no térreo, de
a reformar, só que ela não era escola, tinha que quebrar algumas paredes, fazer algumas coisas, e assim foi pensado. Quando nós fomos alugar essa escola, então apareceu a seguinte, a pessoa pediu um preço, e aí eu conversando, eu normalmente eu sempre fui o mais negociador. Por acaso eu converso, porque uma coisa que eu já aprendi em negociação é o seguinte: quanto mais você conversa, mais fácil fica de perceber se tem pontos em comum ou se de repente não tem nada a ver também, né? Mas se não conversar, não sabe. Se não conversar, não sabe. Então, eu conversando, a pessoa da imobiliária que estava intermediando, ela comentou o seguinte: olha, essa pessoa ela quer alugar, porque ela é tradicionalmente de família bem estruturada, abastada, e ela quer fazer o baile de debutante da filha, certo? O baile de debutante da filha. E aí faltou dinheiro. Aí o que que eu pensei? Ele estava cobrando um preço, na verdade era o preço de mercado. Mas aí eu peguei e pensei o seguinte: bem, ele quer fazer a festa, nós temos dinheiro em caixa, e se faz para ele uma proposta que a gente pagaria. Aí eu peguei, dei um desconto muito grande, mas a gente pagaria um ano adiantado. Um ano adiantado. Bem, na hora que eu peguei e falei que pagava um ano adiantado, e ela pegou e foi, eu lembro que até um sócio disse: olha, impossível, ele nunca vai aceitar uma coisa dessa. Eu falei: olha, na minha cabeça é o seguinte: você dormiu com uma solução e está na sua mão, ele vai dormir com a solução. Eu apresentei a solução para ele. Nós não estamos no lugar dele, nem ele está no nosso lugar. Por quê? Porque a gente tem o dinheiro que dá para pagar um ano e ele não tem esse dinheiro acumulado para fazer o bar de debutante. Vamos aguardar, né? Eu também achava assim, ó, não custa nada, né? Eu sempre pensei o seguinte: deixa eu pegar e testar, deixa eu testar. Vamos ver, vamos ver. É tipo assim, testar os nervos que a gente fala, testar emocional. Passa um tempo, ela me telefona: Levi, ele aceitou. Pronto, fechou. Então a gente pegou praticamente todo o dinheiro que a gente tinha e pagou ele. E a gente ficou com um ano de aluguel pago. Só que a escola, o prédio não era adequado. Aí o que a gente fez? Reformou a escola. A escola ficou arrumadinha, do jeitinho que a gente queria. Agora estava no térreo, tinha áreas para a gente poder fazer quadra, para fazer mais salas de aula, certo? Só que olha só aí o que aconteceu. Na hora que estava tudo pronto, certo dia, numa chuva muito forte, observamos que o teto cedeu, o telhado cedeu. O corpo de bombeiro foi chamado e aí eles recomendaram interditar a escola. Ó, aqui não pode colocar aluno. Nós não estamos falando de ficar endividado. Não foi isso que eu falei? Então, olha só, agora a gente estava endividado. Levi, mas olha só o que que aconteceu. A gente tinha dinheiro, é claro que tinha dinheiro. O que que fez com o dinheiro? Pagou adiantado um ano e reformou o prédio. E agora o prédio, o telhado cedeu, agora ficou sem dinheiro para arrumar o telhado, sem condição de funcionar, certo? Agora o que que a gente tem que fazer? Percebe que não tem como não ficar. A gente preferiu endividar. O que é endividar? Nós vamos ter que fazer dívida. E eu fiquei por conta de eu tenho que. O que eu achei naquele momento? Bem, já que eu vou endividar, então eu vou contar para todos aqueles fornecedores que são nossos que eu não vou pagar. Tá, Brevi, como é que você não vai pagar? Eu não vou pagar, não tem dinheiro, certo? O que eu imaginei? A gente vai pegar o pouco que tem, ou já não tinha, provavelmente ainda fazer financiamento, que também já ia ficar um pé atrás. Olha só, o banco financiar uma escola que não pode funcionar. Aí já não acha muita gente também para ajudar, mas a gente tinha o quê? Nós tínhamos nós que era professor e que trabalhava até de graça, porque a gente era os sócios da escola. Então, tudo bem, ia funcionar. A gente ia trabalhando de graça, certo? Na hora que tivesse funcionando, mas agora estava fechado, como é que faz? Entendeu? Então, eu telefonei para todos e dei a notícia: olha, não vou pagar, certo? Eu acredito que foi surpresa, não é uma coisa, nossa, Levi, tudo bem, nós estamos aí apoiando. Não, não é assim, não. Quando você vai negociar assim, não é assim, certo? Na verdade, o que tem é um nó na garganta, né? Podia pegar e ver, não sei o quê, mas eu falei: não, não adianta, eu não vou pegar e enrolar ninguém, não. Eu não vou enrolar ninguém e não vou pagar, certo? Não vou pagar porque não tem dinheiro, não adianta eu pegar e prometer uma coisa. Então, veja bem que naquele momento eu estava endividado, certo? E eu tinha que resolver o problema. E assim foi feito. Foi reformado o telhado foi reformado conforme tinha que ser reformado, certo? E depois, cerca de, acho que ficou uns 6 meses para reformar o telhado, a escola voltou a funcionar, certo? Agora endividada, né? Endividada assim, agora com coisa para pagar. Aí a gente começa a fazer um trabalho de pagamento, certo? Até voltar a funcionar. Então veja bem que nessa situação, eu diria para você que algumas coisas ficaram muito claras na minha cabeça, certo? Porque na verdade depois o próprio caminho que eu percebi que ali estava nascendo um passo a passo.
Por quê? Porque fiquei endividado, coisa que eu não queria. Eu acho que ninguém fica endividado porque quer. Ninguém, certo? Em princípio, não, certo? Mas depois nasceu um passo a passo. Como é que sai da dívida? Como é que, quando fica endividado, como é que sai da dívida? Então, ali estava nascendo aquilo que hoje eu ensino. Observe que, talvez até para ficar um pouco mais claro, eu acredito que o fato de ser professor, o fato de ter uma forte presença também na academia, ajudou bastante a registrar, a formalizar o método, a escrever, tá, então o que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? O que aconteceu? Isso, o fato de ser professor também, isso fica, de certa forma, mais fácil de ser formalizado, de escrever o método, primeiro estava na minha cabeça, e depois de poder passar a colocar no papel e poder ajudar as pessoas. Porque depois que aconteceu isso, certo? Para mim ficou muito claro como é que você, quando está lá no vermelho, como é que você volta a não ficar no vermelho. Eu acho que isso ficou muito claro nesse método. Inclusive, eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre isso ainda, certo? Porque eu acho que, olha só, tem quantos anos que já aconteceu? Não vou te contar não, porque às vezes eu achar que eu estou velho demais. Também não é tanto assim, não. Eu acho que pela quantidade de empresa que eu tive, eu deveria ter mais idade, é que eu fiz muita coisa, tudo no pacote. Então, o método nasceu disso aí, certo? Na mesma época que eu era empreendedor, eu lembro de escolas que fecharam, eu lembro de loja de produto agropecuário que fecharam, eu lembro de fábrica de ração que fechou, e tudo nos ramos. Eu levei, mas então, não é ramo, não é ramo, não. Na verdade, eu diria para você que o que quebra é quem está no volante, porque aqueles ramos continuam até hoje. Olha, eu tinha escola, existe escola até hoje. Eu tinha loja de produto agropecuário, eu vendia ração, existe até hoje. Eu tinha fábrica de rações, inclusive está crescendo, certo? E levei você. Eu peguei e passei a trabalhar com imóveis, que também está muito bom. Não tô, e nem quero voltar, não, porque até eu já disse em vídeo passado. Uma coisa é quando você está começando, você tem que ter alguma coisa. Pois bem, eu já tenho essa alguma coisa que me permite uma boa qualidade de vida. E me permite, por exemplo, fazer o que eu faço agora, trabalhar ensinando aquilo que eu aprendi. E agora eu estou compartilhando com você da onde é que surgiu a procedência do meu método. Como é que eu passei a ter essa habilidade para resolver essas questões difíceis de empresa. Como é que a gente resolve quando a empresa está no vermelho? Aí é comigo. Agora, hoje eu consigo. Por quê? Porque eu já passei por isso, certo? Por quê? Porque eu fiquei no vermelho, mas eu tinha controle do caixa, certo? Eu tinha controle do caixa, certo? É claro que o caixa ficou negativo. Se você analisar, você perdeu o controle do caixa, ele ficou negativo, eu até sabia quando que ficou negativo, certo? Mas com o tempo, depois de, eu não vou nem dizer 6 meses, que depois começou a pagar a dívida, depois de um ano por aí, o caixa voltou ao lucro, certo? Então, quando eu pego e falo de, por exemplo, falar assim, olha, 90 dias você consegue até novembro voltar ao lucro, é porque você já pode fazer o que eu fiz, certo? Na verdade, parou de dar prejuízo, mas o fato de parar de dar prejuízo não significa que voltou a ter lucro. Na verdade, o que você fez foi estancar a sangria, certo? E no meu caso, eu lembro nesse método, eu estanquei a sangria praticamente imediato. A única coisa que vazava de dinheiro, a única, foi o financiamento para fazer o telhado. Que na hora, que foi uma vez só também, certo? Então, se você falasse assim, quanto tempo ficou sangrando? Não, foi só o tempo de pegar o financiamento para fazer o telhado. Então, menos de 90 dias, aquilo que foi, que vazou, vazou. E não vaza mais de dinheiro. Agora não, agora é segurar, aguardar, porque tem que acabar, tem que esperar o pessoal trabalhar. Então, é por isso que eu falo que até 90 dias você tem condição, em qualquer situação, de conhecer aquilo que você tem e de tomar as providências para estancar a sangria, certo? Então, é por isso que eu comento. Foi daí que nasceu esse. Até eu vou dar uma. Eu tenho até aqui uma sequência. Eu coloquei o nome, isso é coisa minha, né? Método saindo do buraco. O que eu estou imaginando? É o seguinte: é que você pode imaginar quatro etapas, certo? Então, você pode imaginar assim: a primeira etapa, parar de cavar, certo? E foi isso que nós fizemos na época da escola, certo? Então, todas aquelas despesas que não tinham a ver, porque agora a escola parou de funcionar. Então, o que tem que fazer? Para a escola funcionar, tem que comprar madeira para trocar o telhado? Sim.
Até porque, Levi, mas o prédio você tinha acabado de alugar e agora por que você não pede o dono para pegar e trocar o telhado? Que isso é coisa do dono. E eu vou te falar uma coisa, isso aí daria uma boa briga na justiça. E a gente, aí eu ia pegar e falar para cerca de mais de 200 alunos, olha, aguarda aí que nós estamos brigando na justiça por causa do telhado, mas não esquenta não. Eu imagino que dentro de no máximo 2 a 3 anos a gente está resolvido e a escola arrumadinha para voltar. Percebeu? Você acha que algum pai, você está pagando escola particular, algum pai vai ficar esperando uma escola voltar a funcionar porque está discutindo na justiça quem arruma telhado? Então não cabe isso. Então o que que aconteceu? Naquele momento parou todas as despesas, corta tudo aquilo que não tem a ver naquele momento com o telhado, certo? Então tal de parar de cavar. Então cortou tudo, né? É tipo assim, estancar a sangria, se você entende isso. Aí eu gosto muito da expressão que é qual que é a melhor forma de sair do buraco? Parar de cavar. Então, a primeira etapa do meu método é justamente essa, certo? Parar de cavar, certo? Vamos então agora para outra etapa, é calcular o tamanho do buraco. Veja bem o que eu peguei e falei. Eu falei, eu telefonei, eu fui proativo. É uma coisa até que me falaram na época que nunca imaginaram que é assim, porque as pessoas, quando estão com problema, elas não contam para ninguém, fica esperando que o fornecedor por si só, aí telefone, por exemplo, já aconteceu isso, as pessoas compraram fiado de mim, certo? Aí quando meus colaboradores telefonavam, aí ela não atendia o telefone. Aliás, era muito comum isso. Ah, tá, então quer dizer que na hora que precisou veio aqui e agora não atende o telefone. Tá bom, então veja bem o que eu fiz. Eu não esperei. Eu telefonei e disse, olha, fulano, aconteceu isso, e eu estou te avisando que eu não vou te pagar. E eu nem tenho previsão de quando eu vou te pagar. Eu só vou te pagar quando a escola voltar a funcionar. E dependendo da pessoa, quando ela falava alguma coisa, olha, eu entendo tudo que você está falando e uma coisa que eu já vou te adiantar. Na hora que eu voltar a funcionar, eu vou te pagar, mas eu não sei se eu quero ter parceria com você, porque eu já percebi que para você tudo é perfeito e você não entende problemas, certo? Então, é um direito que você tem. Agora, ou você espera, você faz o que quiser, mas o que eu estou te falando, eu não vou te pagar agora, certo? Eu não tenho como, porque se eu te pagar, a minha empresa vai fechar, certo? Então, veja bem que nesse momento, eu calculei o tamanho do buraco e o que que eu descobri? Eu não dou conta de pagar outras coisas a não ser o telhado. E foi isso. Então, eu costumo até dizer o seguinte: olha, nessa fase em que você calcula o tamanho do buraco, então vamos imaginar, até eu falo assim, não, Levi, mas o que que corta? O que que corta? E isso, para mim, foi uma das analogias que eu já fiz, que eu acho que explica muito bem isso. Olha, se você, certo? Se você, por exemplo, imaginasse o corpo humano, olha, tem que cortar alguma coisa. Poxa, tem que cortar no corpo humano? Tem que cortar. Pô, o que que corta? Pode cortar cabelo? Pode. Não, então tudo bem, então eu vou cortar o cabelo, porque cortar cabelo, no meu caso eu já tenho pouco, mas não faz falta. Pode cortar unha, porque unha não faz falta. Pode tirar lipoaspiração, tirar um pouco da banha? Pode. Tá bom. Pode tirar um braço? Não, aí o braço vai fazer falta, entendeu? Então veja bem, o que que eu estou te falando? O que que poderia tirar no corpo que não vai fazer falta? Será que esse mesmo princípio não dá para aplicar para negócio, certo? Evidentemente que na hora de tomar essa decisão, eu já percebi que parece que é muito simples. Não é simples, porque você vai mexer com pessoas que você não gostaria. Você vai mexer talvez com fornecedores que você, por algum motivo, gosta deles. Você vai, às vezes, ter que concentrar num produto que te rende pouco, mas você não quer abrir mão daquilo ali, porque você acha bom, porque você agrada. Despesa, às vezes você tem despesa, mas também essas despesas, eu sei lá, poderia ser cortada, mas você não quer. Não é simples, não é simples. Se fosse simples, qualquer um fazia, certo? Mas eu te falando que é necessário. A verdade é que você tem que ajustar a máquina. O que é ajustar a máquina? É reorganizar custo, despesa, é corrigir. Uma das coisas que acontece, inclusive eu estou com um aluno nesse momento que ele está nessa fase, é de precificar de novo. Por quê? Porque nós fizemos as contas e não está fechando. Só que tem algumas coisas que eu percebi. Ele tem capacidade ociosa de prédio, quer dizer, ele aluga um prédio de um tamanho que pode ser utilizado mais vezes. É como se dissesse o seguinte: aonde ele faz o serviço, um procedimento de um carro, um processo de recuperação de um carro, pintura, lanternagem, ele poderia fazer talvez 1,5, 2. Então o aluguel fica mais caro. Porque quanto mais procedimentos ele fizer, mais barato fica o aluguel. Então, seria um ponto.
Outra coisa, a precificação. Até eu ainda perguntei assim, se passar, por exemplo, de um serviço de R$ 1.000 para 1.500, muda muita coisa? Ele mesmo disse, não. Mas então, por que não aplica? Certo? Então, ajustar os processos internos, certo? Para que possa sair do buraco, para que possa, nessa fase, ajustar a máquina, certo? Para você poder continuar. Olha o que eu fiz na escola. Eu falei, não vou pagar ninguém e só paguei para arrumar o telhado, certo? Levei e deu tudo certinho. Vou te falar uma coisa. Telefonaram para você? Telefonaram. Falaram coisa que você não gostava de escutar? Falaram. Mas o que você faz? O dono tem que ter couro grosso. O dono tem que ter couro grosso, certo? Tem uma expressão até do Sylvester Stallone que ele fala o seguinte, olha, o problema não é o tanto que seu rock balboa, que ele fala, né? Não é o tanto que você bate. Você pode até bater bem, mas a sua maior habilidade tem que ser em apanhar bem. E eu, naquele momento, eu percebi que eu apanhei bem. E isso faz parte do meu método, certo? Então, é tipo assim, parar de cavar, medir o tamanho do buraco, fazer as negociações, que nós estamos vendo aqui, né? Então, é, ajustar a máquina, certo? E dessa hora que você vai apanhar. Aí não adianta você pegar e querer apelar com ninguém, que eles não têm nada a ver com você. Eles não têm nada a ver com isso. Então, é hora de pegar e ficar mais humilde, ou de ficar humilde, racional, e dizer, olha, eu não disse que eu nunca vou pagar, eu só estou dizendo que não vou te pagar conforme estava combinado, eu vou precisar de mais prazo por conta disso. Então, nada errado nisso, certo? Então, e aí, nós vamos para a última etapa do método, que é a nova rota do lucro. A nova rota do lucro é o quê? Eu mostrei para você, no caso, o exemplo de um telhado, né? Eu não sei, eu acredito que não. Quando é que é esse telhado de novo? Lá, depois nós fizemos nossa própria escola, depois já foi destruído esse prédio, na verdade, porque fez um prédio muitas vezes melhor lá, era no centro aqui da cidade. Então, uma das coisas que acontece quando as pessoas estão endividadas é que elas têm uma tendência de se endividar novamente. Por que eu te falo isso? É porque normalmente quando a pessoa sai da dívida, quando ela está na dívida, porque eu atendi muita gente, é que normalmente é assim, olha, não, então o que você está devendo? Vamos pegar, organizar aqui para me te ajudar. O que você está devendo? Olha, eu estou devendo o seguinte, eu tenho essa dívida aqui. Eu falei, então tá bom. Não, tá bom não. Tem mais essa. Tá, então tá bom. Aí depois, com o tempo, sabe o que eu comecei a perguntar? Tem mais alguma? Sim, tem mais alguma. Tem mais essa. Depois tem mais uma? Tem mais essa. Meu Deus do céu. Então, não tem só uma, tem muitas. Agora tem um detalhe. Aí olha só o que eu estou percebendo. Então, quer dizer que essas dívidas não foram feitas todas no mesmo dia. Não foram feitas no mesmo dia. Elas foram resultado do seguinte: olha, eu fiz essa aqui para resolver, mas aí não deu certo. Só que, como gerente do banco, porque não sei o quê, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho crédito, então aí eu fiz mais essa, certo? Então, vamos só analisando aqui, vamos analisando aqui. O problema é dinheiro, foi o empréstimo 1. Aí precisou do 2. O que significa isso? Que o problema 1 não era só dinheiro, porque se fosse resolvido. 2. Mas tem 3? Então quer dizer que tentou resolver o primeiro com dinheiro, o segundo com dinheiro, o terceiro com dinheiro. E continuou, então, a apagar fogo com gasolina. É isso. Então, mas veja bem que não está mudando. Não está mudando. Veja bem que na hora que eu coloquei para você aquela sequência que eu falei, certo? Aonde começava lá. Vamos lembrar bem o que eu falei. Parar de cavar. O que é isso? Estancar a sangria. Parar de cavar. Agora, o que é isso? Qual que é o tamanho do buraco, certo? Qual que é a lógica disso? Será que eu dou conta de recuperar com esse tamanho de buraco? Certo? É importante saber isso. Depois, agora eu ajustar a máquina. Eu vou ajustar a máquina, ela vai ficar esbelta, ela vai ficar do tamanho de tampar o buraco, certo? E agora, eu não quero mais isso na minha vida. Nova rota do lucro, certo? Assim, fecha, vamos dizer assim, uma sequência, certo? Então veja bem que eu estou te mostrando, olha só o que eu te mostrei nesse vídeo. Eu te mostrei uma situação em que alguém estava no vermelho e esse alguém sou eu, certo? E eu te mostrei como é que eu fiz e eu te mostrei como é que eu criei o método, que depois eu passei a utilizar nas minhas empresas também, certo? Eu passei a utilizar, não que eu precisasse de sempre que toda hora eu ficava no vermelho, não, tipo assim, aqui a nova rota do lucro, você lembra que lá o último 4 lá, na hora que você começa, que você passa uma vez, você não precisa passar por isso várias vezes. Não estou dizendo que possa acontecer, é claro que pode acontecer, certo? Negócio é risco. A gente pega e segura, minimiza, mas negócio é risco,
certo? Pois bem, depois eu comecei a ensinar as pessoas. Quando alguém tinha algum problema, me procurava. Levi, eu estou com esse problema aí, será que... O que eu faço? Aí, então, não, peraí, então vamos ver aqui. Deixa eu... Aí eu já começava a fazer inconscientemente, né? Tá, o que você está... você está vendendo quanto? Você está pagando quanto? Eu estou pagando isso. Só na largada eu já falava, você não dá conta de pagar isso. Como assim? Não, você não dá conta, não fecha a conta. Você não dá conta de assumir essa responsabilidade. Estava eu lá falando a primeira parte do método, né? Parar de cavar. Mas você deve quanto? Estava eu lá falando a segunda parte do método. Bem, então deixa eu pegar. Agora, para pegar e ver, eu tenho que ver como é que é. Eu tenho que ver seus números. Né? O que está sobrando de lucro? O que está fazendo? Cadê os ajustes? Negociar, porque também não é só falar que vai parar. Não é assim. Não é assim. Tem toda uma técnica para fazer isso. Certo? A gente acaba, então, aprimorando a forma de... Porque tanto é verdade que depois que eu paguei tudo, eu fiquei amigo de todo mundo, né? E ainda bem que só teve um que eu peguei e não gostei, porque eu queria cancelar um contrato, era um contrato que... Eu falei, não pode, você é obrigado a seguir com esse contrato até isso, eu não gostei, certo? Porque é tipo assim, se eu cancelasse o contrato, que na época era uma máquina de ficar tirando fotocópia, se eu cancelasse aquele contrato, ele, tudo bem, certo? Mas eu não precisaria nem pagar, porque a escola estava fechada, só que o contrato não permitia isso, certo? Então virou tipo assim, não, agora você é obrigado. Ah, mas a escola fechou. Não, o contrato é obrigado. O que eu fiz? Na primeira oportunidade eu cancelei. E esse falei, não, vocês não servem para trabalhar comigo. Até eu ainda lembro que eu brinquei. Vocês, nem no inferno, vocês não ficam, a gente não fica longe de vocês, ou do céu, sei lá, né? Eu já coloquei inferno para colocar assim, não, porque se eu pegar for para o inferno, esse pessoal vai atrás, meu Deus do céu. Que contrato é esse que eu fui fazer? Nunca mais. Ah, Levi, mas é que não sei o quê, é empresa. Então, a empresa não quer nem saber, que era uma empresa muito forte na época, né? Na época, fotocópia, porque a escola precisa para fazer as provas, né? As avaliações. Esse eu cortei. Esse eu cancelei, por quê? Porque era um contrato que a gente chama de leonino, quer dizer, um contrato que era para acabar com a gente, né? Esse eu não quis mais. Mas então, as pessoas que me procuravam, certo? As pessoas que me procuravam, na hora que eu pegava e começava a colocar pausadamente, olha, para de fazer isso, para de fazer o buraco. O que é? O que está acontecendo? O que você está devendo? Calcular o tamanho do buraco. Então agora agora, só que tem um detalhe. Deixa eu ver se aí não dá para ver, não é assim, não. Deixa eu ver seus números. Eles não têm, de maneira geral, quem está endividado não tem número nenhum. A única coisa que tem é a perda de sono, perda do controle emocional, às vezes cai a autoestima, faz negócio errado, porque quer negociar tudo rapidamente, ele passa a não ser dono de si nem do negócio, e aí então parece que aí fica até pior. Então, na hora de pegar e fazer aquilo que eu chamo de ajustar a máquina, é muito difícil para a pessoa, certo? E depois a nova rota do lucro, certo? Aí, no caso aí, então, isso já seria um próximo passo. Mas é isso que eu queria compartilhar com você. É que existe um passo a passo que quando eu digo para você, olha, meu nome é Levi, eu ajudo o empreendedor no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro até 90 dias, eu estou baseando na minha experiência, certo? Porque eu consigo, se eu pegar e acompanhar você, eu consigo ver. E se você está acompanhando meus vídeos, você vai perceber que só de falar, você já começa a aplicar algumas coisas na sua empresa, tá? E isso já me deixa muito satisfeito. Bem, esse vídeo eu vou parar por aqui para não ficar muito grande, mas me segue nas minhas redes sociais, que sempre vai ter uma dica para você, para que você possa ser melhor profissional e pessoalmente, tá? E compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estejam precisando de escutar o que foi comentado neste vídeo, tá? Fica com Deus, que eu estou indo. Fui!